você, seja bem-vindo aqui na Rede Vida de Televisão. A gente está começando agora a Palavra do Cardeal. A Palavra do Cardeal é o encontro que você tem, o encontro que a sua família tem com Dom Odilo Scherrer, arcebispo de São Paulo. Cardeal Dom Odilo. Dom Odilo, bom dia. Bom dia, bom domingo e também para vocês que nos acompanham, nos fazem companhia todo domingo aqui na Rede Vida. Prazer em tê-los conosco e nós estamos felizes com a sua companhia. Que seja um encontro bom. Nesse dia a gente celebra o 25º domingo do tempo comum. O Evangelho é Lucas 16, versículo de 1 a 13. E a grande máxima, a gente não pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai odiar um e amar ao outro, e ou se apegar a um e desprezar ao outro. A questão é, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Sempre é um dilema. É um dilema antigo e atual. É verdade, tão antigo e atual. Tanto assim que São Paulo diz, e também São Tiago diz na sua carta, que o amor ao dinheiro se torna uma verdadeira idolatria. Porque o amor ao dinheiro, mas não precisa ser necessariamente o dinheiro em espécie, amor à riqueza, aos bens, se é marcado por aquela avareza, que inclusive é um dos vícios, né? É um dos vícios capitais. E toma conta de nós, acabamos nos tornando servos do dinheiro, dos bens, em vez de eles nos servirem, nós acabamos servindo aos bens e eles acabam comandando a nossa vida. E é uma inversão, né? Uma inversão, né? Os bens, o dinheiro são bons e devem ser úteis e servir para nós, para vivermos bem e fazermos o bem. Agora, eles não podem se tornar senhores, porque quando isso acontece, a nossa vida vira um desastre. Nós viramos escravos. E quando o amor ao dinheiro, o amor aos bens, toma inclusive o lugar de Deus, e este é fácil de acontecer, aí vira de fato uma idolatria. E aí Jesus diz, não podeis servir a dois senhores, não dá. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem ao dinheiro. Não dá para servir um e outro da mesma forma, porque acaba que não dá certo, e não dá certo mesmo. Dom Odilo, aí eu vou tocar num assunto que é uma coisa, é um terreno perigoso e pantanoso. De repente, a igreja tem que ter muito cuidado quando se trata de dinheiro, se fala de dinheiro. E eu digo de igreja de modo geral quando se fala de religião. Porque facilmente se escorrega para esse lado muito da relação com Deus de forma muito financeira. Estou falando de dízimo, de doações, de tudo isso. É muito perigoso, de repente, quando a nossa relação com Deus fica muito baseada no dinheiro, né? Isso é verdade. E é um cuidado que nós temos que ter sempre. Na vida, digamos, religiosa, na religião, na prática da religião, e nós que estamos à frente da igreja, temos que ter muito esse cuidado para não transformar a religião numa espécie de mercado. E ainda mais, de alguma forma, passar às pessoas a impressão de que elas acabam adquirindo os bens de Deus com dinheiro. Você mais doa, mais Deus dá para você. Você, até o céu, você vai acabar comprando na medida em que você... Ora, isso é uma blasfêmia. É verdade. É uma manipulação. Manipulação das consciências. Nós não podemos fazer isso de forma nenhuma. Nós, sim, a igreja, a vida religiosa precisa, sim, dos bens para prestar esse serviço, mas não pode, de alguma forma, vincular as consciências. Você vai ter esse bem se você der esse dinheiro. E mais você der esse dinheiro, você mais vai ter esses bens de Deus. Não é possível. O bem de Deus... Esse é um estelionato religioso. Estelionato religioso. Você, de alguma forma, se apoderar de Deus para dizer, olha, você, na medida em que você dá com uma mão, Deus vai te dar com outra mão. E perde o sentido de graça, né? Porque não é graça. Absolutamente, absolutamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de achar que a gente pode manipular Deus.
Eu paguei tanto de dízimo, doei tanto para a igreja, doei tanto para o pastor, para o bispo, para o padre, então Deus me deve tanto. Não. Nossa relação com Deus não é uma relação comercial. Então, faça sua doação de bom coração, mas não pense que Deus fica te devendo. Deixa com Deus, Deus vai fazer, vai saber o que fazer, mas faça isso de bom coração e não aceite vincular nenhuma doação com a promessa que Deus vai te pagar. Não. Nós não administramos as contas de Deus, de forma nenhuma. Deus é Deus, Ele sabe administrar as suas contas. E eu acho que também nós, padres, líderes religiosos, temos que ter um cuidado também nas palavras, porque de repente você começa, estou dizendo, padre, pastor, tá? Começa a se falar mais de dinheiro, de dízimo, de oferta, do que de repente da graça de Deus, né? De repente exatamente, a conversa toma mais esse rumo, né? E é claro, na igreja, nossa igreja católica, ela tem bens. Mas tem que sempre se pensar, esses bens, eles estão em função da vida e da missão da igreja. Eles não são do bispo, não são do papa, não são do padre. Esses bens estão a serviço da vida da igreja e para ela cumprir a sua missão, e uma parte importante da missão da igreja é a ajuda aos pobres, fazer a benemerência, a caridade. Isso mesmo. Dia 21, nós temos o dia de São Mateus, que é um grande evangelista. Né? Começa a primavera. Começa a primavera. E São Mateus era um coletor de impostos. Um publicano, né? Que lidava com dinheiro ali o tempo todo. Os publicanos tinham fama de ladrões, eram fama de corruptos públicos, né? Que desviavam, recolhiam o imposto. Naturalmente, deviam repassar o imposto ao governo, mas uma parte do imposto desviavam. Essa é a fama. E por isso os publicanos, eles eram excluídos da comunidade. Eles não podiam entrar na sinagoga. Não podia entrar na sinagoga. Mesmo sendo judeu, não podia. Sim. Eles estavam ao serviço dos romanos. Estavam ao serviço dos romanos. Então, era um serviço muito ingrato. Era quase que considerado uma casta inferior ali. Eram colaboracionistas da potência ocupadora, né? Ou invasora. Mas muitos deles eram ricos também, né? Sim, porque normalmente se supunha que eles desviavam uma parte do imposto. Mas os romanos também não gostavam muito dessa gente também. Eles usavam os publicanos. Usavam, eram úteis aos romanos. E Jesus chama justamente um publicano, né? Todo mundo fala de Jesus, que Jesus estava se comendo na casa de publicanos e pecadores, e Jesus vai escolher um publicano. Então, mas não é simplesmente porque é um publicano que vai continuar depois a ser publicano. O Evangelho diz claramente, Mateus ouviu o chamado de Jesus, como também Zaqueu, né, que também era um publicano. Eles abandonaram a mesa do imposto, a coletoria do imposto, e seguiram Jesus. Isso significa mudaram de vida. E quando se trata de Zaqueu, nós estamos falando de Mateus. Mas falando de Zaqueu, claramente, em casa de Zaqueu, Jesus entra, toma refeição, e Zaqueu ali faz uma confissão pública. Ou seja, mudando de vida. Tão feliz que estava, que foi acolhido por Jesus, e Jesus entrou na casa dele e disse, olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou dar dobro, vou restituir em dobro. Tinha bastante. Então ele tinha bastante. Mas de Mateus não se diz que ele fosse ladrão, mas era da casta dos publicanos. Em todo caso, Jesus o convida, ele abandona o seu ofício. Segue Jesus, isso significa muda de vida. E a mudança do nome significa também? Também. Ele era Levi, passa a ser Mateus. Mas no dia 21 de setembro a gente também tem outro apóstolo. Dom Odilo faz aniversário hoje, então, hoje não, no dia 21, queria, em nome de
toda a Rede Vida, de todas as pessoas que assistem toda semana, da nossa arquidiocese, desejar ao Senhor já nessa semana toda a felicidade, as nossas orações, né, pelo seu aniversário natalício, viu, gente? A gente celebra às vezes a ordenação, mas aniversário de nascimento de Dom Odilo. Que o Senhor possa realmente contar com as nossas orações. Eu conto, sim. O fardo de um bispo é muito pesado, né? Então, muito obrigado. A gente reza, viu, Dom Odilo? Eu espero as suas orações, sim. Eu não estarei em São Paulo, estarei em Roma, Padre Juarez, porque os bispos do estado de São Paulo, metade do estado, estarão justamente em visita ad limina. Essa visita é uma prestação de conta para o Papa? No fundo, sim, é relatar ao Papa e aos seus colaboradores como estão as dioceses, é dialogar, ouvir, um intercâmbio que é previsto na norma da Igreja. O bispo, a cada tantos anos, deve prestar um relatório à Santa Sé sobre o estado, a situação da Igreja confiada ao bispo. E é o que nós fazemos na chamada visita ad limina. Ad limina, viu, ou seja, aos pés dos apóstolos. Quem são os apóstolos? A soleira dos apóstolos. A soleira da casa, quer dizer, de quem são os apóstolos? Pedro e Paulo. E tanto que nessa visita ad limina, tem a visita ao sucessor de Pedro, o Papa. Sim. Mas tem a visita ao túmulo de Pedro e a visita ao túmulo de Paulo. Sempre isso faz parte da visita. O nome é ad limina apostolorum, que aos pés dos apóstolos, ou a soleira dos apóstolos, ou para junto dos apóstolos, né? Limina, aqui em latim, na porta, a soleira é chamada limina, né? Limina. Né? Mas então, sim, eu agradeço e vou celebrar o meu aniversário em Roma, se Deus quiser. Vamos rezar pelo Senhor. Dá a bênção, então, para a gente. Deus ajude e eu agradeço a sua atenção, as suas orações. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 Operadora 11 4200 8080.